Tá, assim. Pode começar? Pode. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir a proteção, a orientação dos nossos benfeitores que estão aqui toda noite, toda terça-feira conosco, nos orientando, que nós possamos ter compreensão de tudo e colocar em prática na nossa vida. Que Jesus nos ampara, nos proteja, abençoe o Tiago, que vai passar tudo para nós, né? Que inspira ele, dá a ele recursos necessários para ele continuar com esse estudo conosco. Jesus nos abençoe hoje sempre, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Gente, nós vamos continuar então no Missionários da Luz, né? Deixa eu ver aqui onde que a gente parou. Paramos na página 124, na segunda linha. Nós estávamos, só contextualizando aí, né? No último estudo, nós comentamos muito sobre a questão da sintonia, né? Que é essa lei de atração é uma lei natural, então mostrou para nós muito aqui, primeiro, né, a questão da sintonia do ambiente lá da casa, que graças a uma ação dos espíritos no filhinho lá no Joãozinho, eles conseguiram tocar de alguma forma, né, o Adelino, para que só depois então eles pudessem trabalhar enquanto o Adelino estava dormindo, eles pudessem trabalhar com ele em sonho. Discutimos também, né, muito interessante a questão de como que os espíritos respeitam a vontade nossa. Eles trabalham sempre para nos fazer cumprir, né, para nos ajudar a cumprir aquilo que nós planejamos na nossa reencarnação, mas a escolha é sempre nossa, né? No fim aí do último estudo, quando nós lemos as últimas passagens aí, chama atenção o fato de que os espíritos, né, os espíritos lá da equipe de Alexandre, eles só vão para ajudar o Adelino em sonho depois da prece, quando, né, a família ali em prece, então pede a intercessão dele. Aí a palavra de Alexandre é: nós estamos convidados aí. Né? Discutimos muito também a questão que esse convite, né, gente, essa sintonia que nós é, emitimos e os convites que nós fazemos, né, os espíritos então aceitam. Eles aceitam, né, tanto numa escala vibratória maior, quanto numa maior não, mais alta, quanto numa escala vibratória mais inferior. Então, é um lembrete também para estarmos atentos com os tipos de convite, né, que estamos fazendo. Nós continuamos então e paramos na parte onde Alexandre começa então a conversar com Adelino em sonho. Parece até uma doutrinação, né? Quando a gente fala, quando lá nas reuniões mediúnicas tem algum espírito obsessor, alguma coisa assim, que o dirigente começa a conversar, a esclarecer, né? É muito comum chamar isso de doutrinação, mas prefiro chamar de esclarecimento, né, da situação, porque na verdade é um esclarecimento da situação que o espírito se encontra. Então, Alexandre começa a fazer esse trabalho aqui com o Adelino, porque o primeiro impulso de Adelino era o quê? Ele pede a Alexandre: me livre desse assassino, me livre desse encosto, né, poderíamos dizer, me livre desse demônio. Mas chegamos a discutir também, né? Lembramos aí nos casos de obsessão, né? A Dani até comentou que nada ocorre sem que nós tenhamos responsabilidade por aquilo. Então, as próprias obsessões, subjugações, possessões, o simples fato dela estar acontecendo conosco é porque já nos transmite algo a respeito da responsabilidade que temos, porque
seria injusto, né? Deus não seria justo se deixasse o mal acontecer conosco sem que esse mal fosse consequência dos nossos atos, né? Então, tem toda essa questão também. Porque o Adelino, a princípio, ele queria a repulsa, né? Queria se livrar do Segismundo, né? E Alexandre, então, a parte que nós paramos é quando ele começa a esclarecer Adelino do porquê que aquela situação estava acontecendo. Boa noite, Dani. Boa Lembrando, né, noite. gente, que estamos falando de reencarnação. Aqui é um bastidor, né, de tudo que acontece no plano espiritual, de toda a preparação cuidadosa que tem para que possa ocorrer de forma satisfatória, então, né, uma reencarnação bem sucedida. Vimos todo o cuidado que os espíritos têm, né? Não cansamos de repetir aqui o cuidado que eles têm para que a reencarnação ocorra da melhor maneira possível. Vamos continuar a nossa leitura, então. Estou voltando na última linha da página 123. É o Adelino falando com Alexandre. Mensageiro de Deus, livra-me deste pesadelo infeliz. Se viestes trazido pelas orações do meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava. Esse fantasma, aí ele está falando do Segismundo, né? Esse fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, Oi. Eu não sei, é só pra mim, mas já acontece. Eu tá ficando, Tá picando? tá falhando. Pra mim aqui não tá, não. Pros Tá outros, não. então, não. Ah, então tá, então. Então é a minha. Dona Silvia, A senhora, dona Silvia. fecha a câmera da senhora, porque às vezes ajuda a melhorar o áudio, que aí diminui a carga de internet. Beleza. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, voltar aqui, apontando para o Segismundo, continuava. Esse fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou. É assim que recebe os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Que parágrafo bonito, hein, gente? Aqui está falando, chega a ser consolador, né? E trata de uma verdade que até o Evangelho, que inclusive o Evangelho traz, né? Que é o amar os inimigos, né? Essa frase aqui de Alexandre, ó, que é fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, ela está remetendo ao amar os inimigos, né? Que é o que Jesus pediu, né? Então,
é interessante porque nessas obras sempre tem uma forma de ligar, né, o que está falando aqui com o Evangelho. Lembra muito o que o Emmanuel fala com o Chico, né, a respeito da doutrina espírita, que se algum dia ele falasse algo contra a doutrina, que o Chico ficasse com a doutrina, né? Acho que a gente pode transmitir isso também para o Evangelho, né? Acho não, a gente tem certeza, né? E aqui sempre, então, esse cuidado do que está escrito aqui ser condizente, né, com as verdades evangélicas. Chama atenção aqui no final, gente, falando aí da questão, falei que é consolador porque fala também do final, não, quase do meio para baixo do parágrafo aqui, que a tempestade é nossa benfeitora, né? A dificuldade é nossa mestra e o adversário instrutor eficiente, né? Então lembra aí para nós um pouquinho que no grau que nós estamos vão ter esses momentos difíceis, né? E eles também ocorrem como consequência de algo que nós mesmos cometemos e por isso vem então essa oportunidade de redenção. E o Alexandre aqui no final chama, né, a atenção do nosso amigo aqui, o Adelino, né, pedindo para ele modificar as vibrações do pensamento. As obras de André Luiz, elas sempre nos mostram de alguma forma ou de outra o quão é importante o nosso pensamento, né? É ele que dirige as coisas. Antes de fazer algo, nós pensamos. Qualquer coisa que fizemos, com certeza foi porque pensamos em fazer. Ou seja, né, um movimento, a ação transmitida, a ação material, sempre tem um pensamento envolvido, né? E o pensamento, às vezes, ele fica, né, a gente acha que ele ficando só aqui, sem a gente fazer, era como se ele não tivesse significado. Mas o pensamento é o ato principal, né? Exatamente porque o espírito é a parte inteligente, não é o corpo. Ou seja, só de pensar, né, já estamos fazendo uma ação, seja ela positiva ou negativa. Por isso Alexandre fala aqui, mude as vibrações do teu pensamento, né, para que ele pudesse então sintonizar com as energias positivas e pudesse melhorar então essa situação, né, momentânea aí que ele estava passando, essa repulsa, né, do Segismundo. Se alguém quiser comentar, a gente pode interromper, tá? Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso falou. Ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Aqui ainda, né, gente, as reminiscências do passado, né, que estão no inconsciente de Adelino, né, pelo fato de Segismundo tê-lo prejudicado e ele não ter exercido o perdão, né, o ódio ainda, a energia, né, que liga ele a Segismundo faz com que ele
né, tenha esse tipo de repulsa. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. André Luiz aqui explica, né, o que eu tentei falar aqui. Ele dá detalhes, né? Que o Adelino aqui foi a vítima. Ele então ele não lembra, né? Porque a gente tem um esquecimento do passado. Ele não lembra do que ocorreu, mas ele tem ali, né? No plano emotivo, segundo André Luiz, recordações imprecisas dos acontecimentos. Ele não sabe falar com precisão o que foi, mas ele sabe que não foi algo bom. Diga, Eliana. Então, Thiago, pode ser assim, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa da família, né? Vamos dizer assim, uma irmã. Eu tinha uma irmã, ela já faleceu, tem 2 anos já, mas assim, por mais que eu tentasse me dar bem com ela e eu tentava ajudá-la, disse que ela sempre teve uma vida muito difícil, eu sentia alguma coisa assim, vamos dizer assim, um antagonismo, sabe? Desde que ela era criancinha. Ela faleceu com 52 anos, eu tenho 70, então uma diferença de 18 anos, né? Ela era menina, criança, eu já mais mocinha, mas sempre tive essa, meio que assim, eu não vou dizer aversão, porque a gente tem o mesmo sangue, né? Mas aquele antagonismo, então, eu penso que isso aí, de repente, é aquelas reminiscências do passado, que poderia. Eu não lembrava de nada, eu não me lembro de nada, mas sempre tive esse, assim, vamos dizer assim, um pé atrás com ela, sabe? E como a gente sabe que a gente é colocado, né, na mesma família, as pessoas têm dificuldades umas com as outras, né, principalmente dentro de casa, então eu sempre pensei, sabe, eu falava assim, nossa, parece que tem uma coisa assim que me predispõe contra ela. Talvez ela tivesse contra mim também, eu creio que também tinha, sabe? Mas é bem isso, não? Isso é muito comum de acontecer, né? Eu acho que todos nós aqui podemos dar um exemplo na família de algo desse tipo, né? Não aqui, mas com certeza é muito comum isso aí acontecer e com certeza tem a ver com alguma reminiscência, sim. É o que André Luiz comenta aqui, né? Não, a gente tem assim os espíritos comentam também que é até um mecanismo de defesa, né, gente? A gente não vai chegar perto de lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando comenta-se sobre o perdão, né? Que o perdão, até por um instinto de defesa, quando a gente perdoa, não quer dizer que a gente tem que estar frente a frente com o inimigo sem tomar nenhum cuidado, né? Porque já teve um momento que aquela confiança foi quebrada. Então, quando nós temos essas aversões, principalmente, né, no campo familiar, a família ela é um instrumento, né, ela é uma ferramenta junto com a reencarnação. Aí lembramos daquele áudio que você mandou lá, Eliana, né? Ele trata a reencarnação como uma ferramenta divina, a família também, né? Por quê? Com esses papéis que a gente assume, né? De compromisso na Terra, de pai, de mãe, de esposo, de filha, de tio, de sobrinha, né? De amigo. Com esses nomes, nós vamos... Era como se fosse um teatro e a gente fosse assumindo papéis ali, né? E tendo essas interações. Para que depois, né? No momento do desencarne, depois que já pudermos provar um ao outro que somos capazes de amar, que somos capazes de fazer coisas boas um com os outros, a gente ter a grata surpresa de descobrir que outrora, né, já tínhamos feito mal um ao outro e que agora estamos fazendo bem. Isso extrapola também não só para o campo, sai do campo familiar, mas vai também para o campo da religião, né? Vai para o trabalho. Dependendo do grau de compromisso que temos com cada um, nós vamos assumindo esses papéis. Os compromissos mais,
os compromissos mais importantes, vamos dizer assim, a gente assume aqueles papéis onde exige mais da gente, né? De marido, de esposa, filho, filha, mãe, pai, esses de parentes de primeiro grau, né? E tem, lógico, também a outra parte. Não é só a questão de resgatar débitos. Também viemos, né, junto com aqueles que temos afinidade. Então tem uma mescla das duas aí. Porque se a gente vier só com o inimigo também, a nossa reencarnação não ia ser muito bem sucedida não, né, gente? Tem que dar uma equilibrada, senão a gente não ia aguentar, né? Então temos aquelas pessoas que damos muito bem, que é a mesma coisa. A gente não sabe explicar por quê, mas sabemos, né, a doutrina espírita nos esclarece que é o quê? Aquelas pessoas que já fizemos coisas boas juntas, né? E aí a reencarnação vai então se concretizando em ferramenta de evolução, por quê? Olha que interessante. Para aqueles que nós já convivemos bem, ela dá a oportunidade de continuarmos convivendo e fazendo coisas boas, multiplicando, né? Como se fosse a multiplicação dos pães. Pão é a vida, né? Como se fosse multiplicando as coisas que valem a pena de ser vividas, né? E dá a chance de começarmos a gostar, né, primeiro, para depois amar aqueles que temos ainda dificuldades. Então ela vai se concretizando nessa ferramenta de evolução, porque vai chegando um momento que a gente não vai ter mais inimigo, né? Não vamos fazer mais o mal. E aí será o momento onde teremos alcançado o objetivo da reencarnação, né? O objetivo principal dela, que é o quê? Melhorar cada um de nós. Depois que tivermos evoluído, espíritos puros, vamos reencarnar, mas para outro motivo, por missão, né? Para fazer o bem para a coletividade. É bonito, né? Porque é um raciocínio assim simples, né? Ah, vou evoluindo, vai aumentando o meu grau de responsabilidade, o meu grau de ação, mas olha só, né? O Cristo, para chegar na onde ele chegou, de mudar todo o rumo de um planeta, dividia o tempo, né, gente, em antes e depois de tão importante que ele é, né? Ele passou pelos mesmos caminhos que nós. Isso é consolador, né? Agora, quando que nós vamos chegar lá? Aí é cada um de nós, né? Mas é muito comum. Certamente nós vamos gastar bem mais do que esse tempo todo, né? Que nós já estamos aí nesse planeta aí, 2.000 anos. Né? Certamente nós vamos gastar muito mais tempo para conseguir essa evolução aí que Cristo, né? Conseguiu. Isso aí é individual, né? Assim, temos uma média geral. Estamos um pouquinho longe ainda, mas é aquela história, né? Quando nós comentamos lá do sétimo dia. Esse sétimo dia de cada um de nós é quando a obra divina está realizada no nosso íntimo, né? Nos nossos corações. Aí está completo o mundo íntimo que cada um de nós somos, né? A obra de Deus. Aí poderemos ser chamados filhos de Deus. Só que tem um detalhe. Enquanto a gente está no mal, a gente evolui muito pouco, né? Por quê? Eu faço alguma coisinha boa, mas eu tropeço. Aí na outra reencarnação eu tenho que vir também para consertar os tropeços. Não sobra tempo para eu fazer coisa boa. Quando eu vou fazendo mais coisas boas, quando as minhas atitudes são mais de acordo com a lei de Deus, a evolução que antes era quase que constante, né? A velocidade, quando é para fazer o bem, quando a gente já está com vontade mesmo, aí vem, né? Vem oportunidade, a gente dá um salto, né? Vocês lembram lá do gráfico do Covid? O gráfico do Covid era assim, no início da pandemia. Começava pequenininho, aí ia quase que linear, aumentando, só que à medida que foi aumentando o número de infectados, ele ia sendo transmitido muito mais rápido, aí ele dava um salto assim, né? É o que a gente chama de exponencial. Com a nossa evolução, né, é mais ou menos aquilo ali, só que para o lado bom, né, gente? Quando a gente vai fazendo coisas boas, a gente começa a aproveitar o tempo, né, de acordo com as leis de Deus. Aí a gente dá um salto, né? Então, a gente ainda demora um pouco porque ainda estamos divididos. A dualidade do mundo, né, que é o bem e o mal.
Ora fazemos, ora não fazemos. Quando começarmos a inclinar-nos mais para o bem, que é o planeta de regeneração, né? Quando os espíritos que lá se encontram estiverem mais interessados no bem do que no mal, quer dizer, o mal ainda vai existir, mas não vai chamar mais tanto atenção, igual chama até hoje, né? Igual chama ainda hoje. É o momento da virada, né? Tanto que o de regeneração, ele está no meio ali, ele é o meio do caminho. Porque primeiro tem o primitivo, que a gente está reencarnando só para aprender mesmo as coisas do globo, não temos muita consciência. Provas e expiações, quando temos consciência, mas por causa do egoísmo começamos a gostar do mal, e aí começamos a fazer mais o mal do que o bem, e temos que pagar, expiar, provar, que é o que nós nos encontramos. Regeneração, né, que é o divisor de águas, tem o mal e tem o bem, mas a gente começa a preferir o bem. Depois tem os mundos ditosos ou felizes, que é também o estado dos espíritos que vivem lá, espíritos felizes, né, quase espíritos puros. E depois, aí sim, os mundos angelicais, né, onde estão os espíritos puros, Cristos, anjos, né, aqueles que já estão num nível que não tem mais nada assim, de resquício nenhum do mal. Ô, Tiago. Diga. Seria aí, no caso, Irmã Dulce, esses que agora são santos, João Paulo. Não sabemos precisar, assim, esses, né, que foram contemporâneos nossos, assim, santos, né, os papas, né, as personalidades da doutrina espírita, de outras religiões, não tem como a gente saber assim o nível, né, porque é muito individual. Tem outros que a gente tem certeza, né, se a gente pega aí Jesus Cristo, né, ele é um espírito puro, tanto que ele é Cristo. Cristo já é um título, é um adjetivo daquele que é perfeito. É o único que a gente pode falar com certeza, né? Pelo menos que eu me lembre agora. Tá, vão aparecer outros lá na Bíblia. O anjo Gabriel, os anjos, né, que aparecem. Todos eles já são espíritos puros. Eles estão no patamar da evolução. Quando a gente fala de outros, né, por exemplo, se a gente pega... A senhora citou aí santos, né? Mas se a gente pega, por exemplo, São Pedro, há 2000 anos atrás ele era um homem comum, né? Assim, ele tinha suas imperfeições. Então a gente não consegue, eu tenho para mim que sim, evoluiu muito, né? Até porque viveu com Cristo, né, gente? Não é para qualquer um. Mas não é possível a gente dizer assim se já está no grau máximo de evolução. Ô, Thiago, Oi. é igual o caso, por exemplo, de Chico. Com certeza era um espírito muito bom. Mas uma vez que, né, o mentor que ficava junto lá com ele era o Emmanuel, que ainda precisava reencarnar, né? A Sim. gente vê que ele ainda precisava reencarnar e estava ali orientando tudo, entende que o Chico também ainda estava num caminho, Uhum. né? Para ter assim, Exatamente. um panorama, né? São espíritos muito bons, diferenciados, com certeza, mas por um caminho ainda mais para frente. É um caminho, é um grau mais para frente, né, para ser alcançado. O Chico Xavier é um bom exemplo mesmo. Ele foi muitos chamam de apóstolo, né? E se nós formos pegar aí mais ou menos os feitos, né, que a gente conhece, condizem muito com feitos de outros santos, né, de personalidades como papas e tal. No entanto, né, estava aqui encarnado no mundo de provas e expiações, e ele mesmo reconhecia que tinha ainda que evoluir, né? Tinha vezes, inclusive, que ele ficava lá, às vezes ficava chateado, né, ficava triste. Isso não acontece com o espírito puro. Então, o que a gente pode afirmar assim com certeza, né, até porque está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, o guia e modelo para nós é Jesus Cristo. É o que a gente tem de conhecimento, assim, que dá para falar com certeza. Foi um espírito puro que esteve aqui na Terra.
Talvez em alguma obra espírita vai falar de algum outro aí. Ah, tem Alcione, né? Alcione, não, mas ainda não era. Estava em Sírios, Jesus, para não ter erro, Jesus, né? Diga aí. Tiago, porque ele, quando aconteceu aquele episódio da irmã dele que matou o cachorro dele, né? Ele no princípio, ele rebelou contra a ordem do Emmanuel, né? De fazer o Ficou com bem, raiva, né? a irmã dele, né? No princípio ele não aceitou, né? Aí depois é que ele achou que, como se diz, ele fez o bem e se sentiu bem também, né? Bem lembrado. Isso Ele não mesmo, queria. o Chico ainda tinha, então, né? Então é um exemplo para nós de alguém que era muito bom, né? Que assim, teve uma reencarnação muito proveitosa, mas que ainda estava longe, né? De ser espírito puro, né? Aqui, gente, olha, para responder essa pergunta aí, ó, da minha mãe, o Alexandre aqui, ó, ele se coloca também, né? Quer ver? Ó? Não deves, fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou, não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Aqui ele usa, né, um termo aqui no plural, quando somos ignorantes na prática do amor. A humildade, né, se coloca, né, na mesma posição ali do Adelino. Então aqui, o que o Alexandre também deixa entre linhas para nós aqui, aqui ó, lembrei, achei aqui ó, naquele parágrafo primeiro ali ó, grandão, da página 124, tem um momento que ele fala assim, ó, lá no, quase no final, nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Né? Alexandre, falando aqui. Alexandre já era um benfeitor, ele estava acima ainda dos que estavam coordenando a reencarnação de Segismundo. Então já era um espírito evoluído. Mas nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos. Ele se coloca junto com o Adelino numa condição daquele que precisa, né, de ainda trabalhar para conseguir a evolução plena dele. Ô, gente, eu avisei no início aí que eu ia precisar de parar 19h40, porque eu tenho vou participar hoje no programa Jesus no Lar, na rádio, e eu preciso ir. Nós vamos parando por aqui então e semana que vem a gente continua. Tá ok? Nós paramos aí Nós paramos no meio dessa página aí, 124. Eu vou deixar marcado aqui. E aí eu mando lá no grupo pra gente conseguir acompanhar da semana que vem. Tá ok? Ok. Vou fazer a prece final então. Já passa rápido, né, gente? 40 minutos passou rapidinho. É 103, Thiago? 106? Cultura FM 106,9. Acho que é. Ah, tá. Se não for 106, é 103,9. Uhum. Bom, vamos então agradecer mais uma vez a Jesus pela oportunidade bendita, pelos benfeitores amigos que sempre nos acompanham, nos inspiram, pela possibilidade de estarmos aqui todos reunidos, Senhor. Te agradecemos infinitamente. Que a sua luz, a sua paz esteja presente em nossos corações, abençoe os nossos sentimentos, nos ilumine, nos dê bom ânimo, tranquilidade e nos dê coragem também para colocarmos em prática tudo que aqui aprendemos. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Gente, obrigado. Sim, seja. Até semana que vem.
Hoje ou amanhã Obrigada, boa já noite. coloco o vídeo lá no grupo, tá bom? Com Deus. Boa noite. Com Obrigada, Deus. boa noite. Boa noite a todos.